É o nosso vencedor desta emissão, o Galego. 500 euros, já com um total acumulado de 1.600 euros. 2.700 euros. 3.600 euros. 5.300 euros. 6.600 euros. 7.200 euros. Hugo Galego. 8.100 euros. Boa noite, bem-vindos ao Brainstorm! Muito obrigado, muito bem-vindos. Este que é o concurso de cultura geral, que é uma autêntica tempestade cerebral e em todas as emissões um duelo de estratégia e cultura pelo título de sábio mais sábio de Portugal e onde todos podem ganhar. Sim, é verdade, todos podem ganhar com o Brainstorm. O jogador vencido, porque pode levar para casa todo o dinheiro que acumular até ao final do programa. O jogador vencedor, porque, para além do dinheiro, ganha o lugar no próximo programa. E você aí em casa, porque se jogar connosco através da app Brainstorm, se fizer o download da aplicação, que é gratuita, poderá ganhar um prémio diário de 250 euros. Pois hoje, connosco, temos os concorrentes, os mesmos da emissão anterior, porque tivemos um empate a 900 euros. São eles o Galego, campeão em título, e o Eduardo Covelinhas. Um aplauso para os dois, um grande aplauso. Hugo, muito boa noite, mais uma vez. Olá, boa noite. Bem-vindo, já vamos no 9º programa. É verdade, há 9 meses aqui. E a tentar atingir o seu objetivo dos 9.000 euros. Acho que sim. Tentar bater o recorde do Brainstorm, não é? Sim, mas até agora. Até agora. O Eduardo tem sido o adversário mais temível que já enfrentou o Hugo. Sim, o Pedro também foi muito bom, mas acabou por resolver à primeira. Agora com o Eduardo vamos resolver à segunda. Vamos ver como é que corre. Para já, o Hugo tem 8.100 euros acumulados. Está quase lá, Hugo. Pode ser esta noite. Passa para a frente nos recordistas do Brainstorm. Eduardo, bem-vindo de volta também. Obrigado. Novo confronto com o Hugo. Espera que seja agora mais difícil. Já se ambientou ao espaço. Mais difícil ou mais fácil? Sim, agora já conheço um bocadinho a estratégia. Vamos ver. Mas acho que 8.100 euros para ele já é mais do que suficiente. Portanto, já pode ir à vida dele, não é? Sim, acho que sim. Já pode. Se quiser ir já embora, Hugo, poupa-nos aqui um programa. Não, depois isso. ficam sem ninguém, a gente organiza-se aqui, eu faço mais este pelo menos. Muito bem, um aplauso para eles. Vamos ver como é que corre este Brainstorm. Nesta desforra entre Hugo e Eduardo. Já sabem então as regras? 40 minutos para me responderem a 11 perguntas. As 10 primeiras perguntas valem 200 euros cada uma. A 11ª pergunta é a pergunta para a aposta final. E aí poderão apostar no máximo o valor que estiver na caixa, na altura, para já são 1.000 euros, ou um mínimo de 100 euros. Cada pergunta errada ou pergunta que não me responderem, somamos então 200 euros à nossa caixa. Vamos às categorias do Hugo. O Hugo escolheu personalidades, ciências, história, atualidade e geografia. São as categorias do Hugo. O Eduardo, não podendo repetir categorias, escolheu então tecnologia e gaming, desporto, gastronomia, música e cinema e televisão. É com estas categorias que vamos jogar esta noite ao Brainstorm. São estas categorias que também são válidas aí para casa, para o jogo de casa. Você que está a jogar connosco através da app Brainstorm, não se esqueça, 6 respostas certas às 6 perguntas que vão estar em jogo. Vamos jogar, meus amigos? Vamos então jogar ao Brainstorm! E o relógio já arrancou 40 minutos em contagem decrescente a partir de agora. Vamos à primeira pergunta e vamos conhecer a categoria. Personalidades. E é uma pergunta sonora com escolha múltipla. Pergunta que está a valer para o jogo de casa, para a aplicação Brainstorm. E a pergunta é sonora. Vamos ouvir o som primeiro. O senhor vai começar a escrever ato sem C? Não, eu provavelmente vou continuar a escrever como escrevo hoje. Não quero estar constantemente a ir ao dicionário para ver se ainda tem C ou já não tem C. E a pergunta é:
Que escritor ouvimos neste excerto a propósito do novo acordo ortográfico? Hipótese A, António Lobo Antunes. Hipótese B, Mário Cesarini. Hipótese C, José Saramago. Ou hipótese D, Urbano Tavares Rodrigues. Foi o Hugo o primeiro a carregar. Para mim é muito fácil porque é o meu escritor preferido, é o José Saramago. É o seu escritor favorito? É. José Saramago, hipótese C. Vamos bloquear? Podemos bloquear. Não sei se quer bloquear já. Então, Depois do último jogo com o Eduardo, quero aproveitar o tempo para relaxar, é isso? sim, respirar um bocadinho. José Saramago. Quer dizer que leu os livros todos de José Saramago? Todos não, já li Grande parte. 5 ou 6 por aí. Bem, vamos andando, vá. E pode ser, José Saramago. José Saramago é a resposta do Hugo e vamos bloquear. Pois a hipótese C, José Saramago, está certa! Para além da escrita, também tem uma voz inconfundível, não é? Vamos então ver o vídeo que confirma esta resposta do Hugo. O senhor vai começar a escrever ato sem C? Não, eu provavelmente vou continuar a escrever como escrevo hoje. Não quero estar constantemente a ir ao dicionário para ver se ainda tem C ou já não tem C. E com muita razão. Eu próprio, olha, continuo a escrever como aprendi. Acho que é a forma mais correta. Agora cada um sabe, sim, cada um escreve como quer. E sobre esta polémica, Saramago comentou que já foi contra e já foi a favor, mas que fundamentalmente esta nova reforma era uma operação estética à língua. E era a resposta certa então José Saramago, resposta dada pelo Hugo. Vamos a contas, depois da primeira pergunta. O Hugo vai então na frente, com 200 euros, os primeiros 200 euros do Hugo esta noite. E o Eduardo ainda não conseguiu faturar. Mas também isto agora começou, não é, Eduardo? Vamos então avançar para a segunda pergunta. Vamos saber qual a categoria. Tecnologia e gaming. E é uma pergunta com escolha múltipla. Pergunta a valer para a app Brainstorm. E a pergunta é: como se designa o ícone gráfico escolhido por um utilizador para o representar em jogos e comunidades virtuais? Hipótese A, Avatar. Hipótese B, Persona. Hipótese C, Alter Ego. Ou hipótese D, Pokémon. Foi o a carregar em primeiro lugar. A, Avatar. Avatar. Se bem que explorar o Pokémon também era uma ideia interessante. Bloqueamos já, Hugo? Ainda não. Ainda não? Não. Então. Quer queimar tempo? Quer queimar É isto. tempo. Não tem nada Que que para o Isto Eduardo não pode ter virar hipótese tudo- de responder a mais perguntas. Sim, Daqui para a depois isto frente, pode virar-se contra mim. Ou seja, a sua estratégia é de não chegarmos às 10 perguntas, é isso? Como já ganhou É esta. julgar pelo que me está a acha acontecer ele? agora, eu tenho a certeza, porque sei que esta está certa, que vou ficar com 400 euros. Quer dizer, por sua vontade ficava então os 40 minutos agora aqui, não era? Sim, Pois. Mas não pode ser. é verdade, é verdade. Vamos bloquear a hipótese A? E ele Sim. continua a queimar tempo. Isto devia ter descontos. Devíamos implementar uma nova regra, não é? Descontos. Vamos bloquear a hipótese A, Avatar. A, Avatar. Vamos bloquear então essa hipótese para o Hugo. E a hipótese A está bloqueada. Eu não vou queimar mais tempo, porque a resposta está certa! A Avatar também tem sido muito usada pela informática para a criação de figuras semelhantes ao usuário, por exemplo, nas redes sociais, permitindo a personalização dentro do computador, ganhando assim um corpo virtual. Vamos continuar a jogar. Vamos fazer contas. Depois da segunda pergunta, mais uma resposta certa para o Hugo. Quer dizer que ele tem neste momento 400 euros de vantagem sobre o Eduardo. Mas atenção, que o Eduardo já mostrou ser um adversário temível. Tudo pode acontecer ainda no Brainstorm. Vamos avançar para a terceira pergunta. E a categoria é Ciências. Pergunta visual com escolha múltipla. Vamos ter então a ajuda de uma imagem antes de sabermos qual é a pergunta. E a imagem é esta. Um senhor de longas barbas brancas. E a pergunta para esta imagem é: este homem é o autor de uma das mais influentes teorias científicas da história. Qual? Hipótese A, teoria quântica. Hipótese B, teoria da evolução. Hipótese C, teoria da relatividade. Ou hipótese D, teoria psicanalítica. E agora foi o Eduardo.
Finalmente conseguiu carregar em primeiro lugar, Eduardo. Eu acho que nunca conseguiria ter uma barba daquelas. Não. A sua é mal semeada. Sim. É. Sim. Os Já é a produtos barba para aí errados. de 4 dias. ou assim. 4 dias e só deu isso? É isso. Tristeza. Nunca vai ser um Pai Natal como deve ser. Pois não. Não. Espero ter outros tipos de características. Espero bem que sim, espero bem que sim. Este Então, Eduardo. senhor, Quem será este senhor? eu acho que é um cientista e, portanto... Acha que é quem? Um cientista. Ah, um cientista. E, portanto... Pois é, categoria é ciências. Pois, faz sentido, não é? E, portanto... Estou indeciso entre a relatividade e a evolução. Entre relatividade e evolução. E tem uma certeza relativa, não é? Tenho Para onde uma é que quer certeza evoluir? relativa. E acho que vou pela evolução. Vai pela evolução? Sim. Vou pela Portanto, isso quer evolução. dizer que este senhor será então quem? Darwin. Acho eu. Será que é? Darwin. Pelas barbas. Ou é o Pai Natal. O Pai Natal não era grande cientista. Vamos por teoria da evolução. Teoria da evolução. Sim. Resposta B. Hipótese B. Sim. Vamos deixá-lo bloquear, não é? Tem que ser. Eu não mando nada ainda. Pois, é verdade. Então, hipótese B, vamos bloquear. Teoria da evolução. É a resposta bloqueada pelo Eduardo para tentar ganhar os primeiros 200 euros esta noite. Pois, Eduardo, partia do princípio então que este senhor seria Darwin. Charles Darwin. Será que é Charles Darwin na foto? A hipótese B está certa! É mesmo! O naturalista britânico Charles Darwin publicou a sua teoria no livro A Origem das Espécies, em 1859. O nome inteiro da obra é Sobre a Origem das Espécies por meio da Seleção Natural ou a Preservação de Raças Favorecidas na Luta pela Vida. E é o que os concorrentes estão aqui a fazer. Estão a evoluir e estão a lutar pela vida, não é? Pelo menos no Brainstorm. E o Eduardo mantém-se bem vivo na corrida pelo título de sábio mais sábio de Portugal. Quem sabe? Neste momento tem 200 euros então e está atrás do Hugo, que soma 400 e ainda vai na dianteira. Vamos avançar já para a quarta pergunta e a categoria é Desporto, com múltiplas respostas. Nos ecrãs que estão à vossa frente vão ter então várias hipóteses de resposta. Eu vou fazer a pergunta, o primeiro a carregar será o primeiro com a hipótese de responder e quero então que assinalem no ecrã quais as respostas que pensam estar corretas. E a pergunta é: quais destes desportistas portugueses conquistaram medalhas nos Jogos Olímpicos? É o Hugo o primeiro a começar a responder. Sara Moreira, António Leitão. Jéssica Augusto, Telma Monteiro. Fernanda Ribeiro, Obi Coelho. Nuno Delgado, Gustavo Lima. Célio Dias, Nuno Barreto. Marcos Freitas, Naide Gomes. Rui Silva, Manela Machado. Carlos Lopes, Ana Monteiro. Alexis Santos, 15 segundos. Maria Tavares. Irina Rodrigues, Tiago Ferreira. Gastão Elias, David Rosa. Vasco Ribeiro, Marta Pen. Emanuel Silva. Acabou o tempo! Acabou o tempo, um aplauso para eles. A última resposta do Hugo já foi fora de tempo. E Manuel Silva já não contou. E neste momento já tenho então o resultado desta prova. Foi muito apertado, meus amigos, muito apertado. Demoraram a carregar no Carlos Lopes, hein? Estava difícil, não o encontrava no meio de tantos nomes, não? Não tinha olhado para ele. Também não. Uma vez que olhei que havia Às logo. vezes são demasiados nomes, não é? É. Não ia à pesca e não veem os mais óbvios. Muito bem, foi muito renhida esta prova. E o vencedor da prova de múltiplas respostas foi... Não foi ninguém, foi um empate a 4! 4 respostas certas para cada lado.
Hugo teria ganho a prova se Emanuel Silva tivesse sido carregado dentro do tempo. As respostas certas do Hugo foram Fernanda Ribeiro, Carlos Lopes, Nuno Delgado e Rui Silva. As respostas certas do Eduardo, Telma Monteiro, Francis Obiquelo, António Leitão e Nuno Barreto. O que quer dizer que estes 200 euros vão para a caixa do Brainstorm. Portanto, aumenta o valor de aposta máxima na pergunta da aposta final. O Hugo está na frente, continua na frente com 400 euros e o Eduardo logo atrás com 200. A diferença é mínima, 1.200 euros na caixa. Vamos para a quinta pergunta já daqui a pouco. O Eduardo vive em Lisboa. Sim. O Eduardo que já deu a volta ao mundo, já conhece a margem sul. Eu acho que fui lá uma vez. É pá, incrível. Como é que é possível, Eduardo? Olha, o Hugo vai-lhe dizer o que é que pode ver de bom na margem sul. Muitas coisas. Venda-nos. Há aquele clássico que é a Praia da Costa, que isso acho que toda a gente conhece, não é? A melhor praia urbana da Europa, Exatamente. por acaso não saber. São 13 km de linha de praia. 13 km, dá para ir correr para a praia, está a ver? Sim, isso é verdade. Depois há também o Cristo Rei, também é um clássico. Bela O vista Cristo sobre Rei tem Lisboa. uma vista panorâmica, se for cá em base, na base sobre Lisboa toda, e se for lá em cima dá para ver até à Rábida e Setúbal. Está a ver? É perfeito. Depois mesmo em Almada há, por exemplo, a Casa da Cerca, que tem uma galeria de arte muito interessante. Muito interessante. E o Parque da Paz, O Parque da Paz também para correr, também sim. para correr e para passear, dar comida aos patinhos e etc e tal, não é? Há muito para onde escolher, está a ver? Para que gastar 20.000 euros numa volta ao mundo quando pode gastar os 20.000 euros em Almada? Não se percebe. Houve alguém que tinha dito que aquilo era um deserto, eu achei. Não é um deserto, não é um deserto. Vamos continuar a jogar, vamos para a quinta pergunta agora sim, vamos saber qual é a categoria. História. E é uma pergunta visual com escolha múltipla. Vamos então ver um vídeo para esta pergunta visual. Nós entendemos que quem deve governar é quem tem a maioria do povo e não quem se diz mais revolucionário ou quem se identifica de uma maneira metafísica com a revolução. Porque o Sr. Doutor fala e diz a classe operária. Para si a classe operária é o Partido Comunista. Não é, mas não é. Mas não é. olha que não é. Até o Partido Socialista é mais hoje classe operária do que o Partido Comunista. Pergunta a valer para a app Brainstorm. E a pergunta é: em que ano decorreu este histórico debate entre Mário Soares e Álvaro Cunhal? Hipótese A, 1974. Hipótese B, 1975. Hipótese C, 1976. Ou hipótese D, 1977. Foi o Eduardo o primeiro a carregar. Eduardo. Deste debate saiu aquele soundbite muito famoso que é o olho que não, olho que não, Olho que não, olho que não. olho que não, olho que não. Será que eu lhe vou dizer isso? Quando disser a data? Olha que não. Espero que não. Veja lá. 74 e 75 não é, porque ainda é tempos de ditadura e, portanto, acredito que não. Estes senhores, se pusessem o pé em Portugal, não estaria na televisão. Portanto, seria ou 76 ou 77, na minha opinião. Será? Acho eu. Ou se calhar não, mas Então quando é que foi o 25 de Abril? foi de 74. Tem 74 e 75 ainda era 75? ditadura. Então não é 70, não. Está a ajudá-lo? Estou a perguntar, ele disse 74 e parecia que 75 estava a ainda era ajudar. ditadura. Agora está a dizer Boa, que o não, 25 de gostei de ver a Abril foi em atitude. 74. Sei. Agora, Não quero que o Eduardo fique confuso. Estou a gostar do Hugo. não sei. Eu acho que ele está a fazer para perder tempo, eu também não vou perder mais tempo. Resposta D, 77. 77? Sim. 77. Olha que não! Olha que não, Sr. Doutor, olha que não! Olha que sim, olha que sim. 77. É? Sim. Vamos bloquear 77? Vamos bloquear então a hipótese D, 1977. Fez muito bem, está perfeito. É, a arrogância já! Perde tempo, perde tempo. Perde tempo, desdém. Então, Hugo, quando é que foi o 25 de Abril? Foi para as legislativas. O 25 de Abril foi em 74. Ouvi a pergunta quando é que foi o debate. Foi para as legislativas de 76. Resposta do Eduardo está... errada! E agora, Hugo, 30 segundos. Pode ser 1976. C, 1976.
É essa a hipótese que quer bloquear. Eu sei que as legislativas foram em 76, não sei se foi no início ou no fim. Pode ter acontecido que o debate ainda tenha sido no final de 75, mas eu vou arriscar 76, porque para mim faz mais sentido. Hipótese C, 1976 é a resposta do Hugo. Vamos bloquear. Olha que não! Olha que não, doutor! Olha que não! Em que ano decorreu este histórico debate entre Mário Soares e Álvaro Cunhal? A hipótese C, 1976. Ano das eleições. Acha o que as eleições foram em 76. Acho que sim. Mas a pergunta é sobre o debate. Eu sei, é por isso é que eu pus a hipótese de ser no fim de 75. Mas eu acho que as eleições, e se calhar agora vou dizer uma grande estupidez, eu acho que foram em outubro. Mas não tenho a certeza. Porque também tenho ideia do governo ter tomado posse no 25 de Abril. Na comemoração do segundo aniversário do 25 de Abril. Pois, Hugo. Portanto, neste momento, basicamente, e resumindo, está uma grande confusão na minha cabeça. Já só quero ouvir se está certo ou errado. A hipótese C, 1976, está errada! O debate foi em 6 de novembro de 1975. Era a resposta certa. O Hugo até disse, podia ter sido no final do ano. Foi mesmo. Foi mesmo. Primeiro debate a ser transmitido pela televisão portuguesa e o mais longo de sempre durou 3 horas e 40. 3 horas e 40 de debate. Hoje aqui também não temos esse tempo, meus amigos. Vamos ter que avançar. Vamos então fazer as contas depois desta pergunta. Neste momento, o dinheiro fica para a Caixa, como é óbvio. Estes 200 euros vêm para a Caixa, que soma agora 1.400 euros. O continua na frente com 400, seguido logo pelo Eduardo com 200 euros. Vamos avançar para a 6ª pergunta e vamos saber então qual é a nova categoria. Gastronomia. E é uma pergunta com escolha múltipla. Pergunta também a valer para o jogo de casa, para a App Brainstorm. E a pergunta é: que chefe português participou na confecção do almoço de encerramento das comemorações dos 30 anos da adesão de Portugal e Espanha à União Europeia? Hipótese A, Henrique Sá Pessoa. Hipótese B, José Avilés. Hipótese C, José Cordeiro. Ou hipótese D, Rui Paula. O Hugo foi o primeiro a carregar. Tem hipótese de responder. Com qualquer um deles o trabalho ficaria bem entregue, bem servido. Sim, isso é verdade. Mas só um participou nesta comemoração. O que é que acha, Hugo? Eu estou inclinado para uma. Para qual? Ou não quer dizer? Ainda não quer dizer qual. Ainda não quer dizer, faça guardar. E o Eduardo, tem alguma ideia? Tem uma ideia, mas também não quer dizer. Já que ele está a queimar tempo, vou esperar que ele queime. Não, agora não é queimar tempo. Neste Não, caso. agora é deixar queimar o jantar. Agora é... Para onde é que vamos, Hugo? Vou-lhe dar uma ajuda. Ele fez uma sopa e uma sobremesa. Então, Hugo? Vou arriscar aí. Sim, a hipótese B, o José Avilés. José Avilés. Sim. Posso bloquear? Acha que o José Avilés faria a melhor sopa e a melhor sobremesa? Destes 4? Não, necessariamente. É só uma Sim, questão vou de arriscar, sim. escolha. Foi. José Avilés é a resposta do Hugo. Vamos bloquear a hipótese B. A emenda ficou a cargo de um chefe português e de um chefe espanhol, ambos estrelas Michelin, que em conjunto cozinharam uma refeição ibérica. O chefe português que confeccionou a sopa e a sobremesa foi... José Avilés! Resposta certa! Parabéns, Hugo! E
foi um creme de castanhas e um 1000 folhas de pastel de nata. Posso pensar sequer nisso. Vamos então voltar a fazer contas. Neste momento, o Hugo já pode comprar uma refeição num restaurante do Avilés. Soma 600 euros. O Eduardo pode-se ficar só pela sopa. Soma 200 euros. Não, por acaso é um mito. Também não é assim tão caro. Não é assim tão caro. Não fica assim tão caro. Vamos continuar a jogar. Vamos avançar para a 7ª pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Atualidade. E é uma pergunta com escolha múltipla. Pergunta que está a valer também para a app. E a pergunta é: em que país Adama Barrow ganhou as eleições presidenciais em 2016, sucedendo a Yahya Jammeh, que estava no poder há 22 anos? Hipótese A: Uganda. Hipótese B: Gâmbia. Hipótese C: Gana. Ou hipótese D: Burkina Faso. Foi o Eduardo o primeiro a carregar. Não faço a mínima ideia. Boa, Eduardo! Um aplauso para ele! Mas Eu tenho uma ligação muito especial com o Burkina Faso. tem? Ai. Qual é essa ligação? Sei qual é o nome da capital do Burkina Faso. Deve ser uma ligação muito especial. Na sua viagem à volta do mundo, não passou por ali? Não. Não, Não. escolheu outros Eu destinos, achei não é? que havia sítios mais Sim. calmos, com outro tipo de paz, vamos dizer Exato. assim. Vamos bloquear a resposta D de Burkina Faso. Burkina Faso. Certeza? Sim. Pronto, tem essa ligação, não é? Vamos fazer então a ligação a Burkina Faso. Sim. Vamos fazer esse favor. Desbloquear a hipótese D. Está bloqueada. Pois, caro Eduardo, se calhar devia ter passado por lá, nessa volta ao mundo. Se calhar não estava aqui hoje, mas tinha sido uma boa viagem. Pronto. A hipótese D. Burkina Faso. Está. Está errada. Hugo, Ok, 30 segundos. Muito rápido. Uma daquelas explicações históricas. Vamos Não é embora. histórico. Eu vi uma notícia sobre isto. O Yahya Jammeh fugiu, exilou-se na Guiné Equatorial e levou com ele todo o dinheiro que estava nos cofres do Estado. E sei que isto foi entre o Uganda e a Gâmbia porque o presidente eleito tomou posse no outro país. Portanto, vou arriscar Gâmbia. Gâmbia. Hipótese B. B. Gâmbia. Vamos bloquear. A hipótese B. Para o Hugo. Entre Gâmbia e Uganda. O Hugo foi para a Gâmbia. É verdade. Se calhar influências da pergunta anterior. Exatamente. Apetecia-lhe umas gâmbias, não era? Aquelas gigantes. Mas essas eram de Moçambique. A hipótese B, Gâmbia, está certa! Parabéns, Hugo! Adama Barrow, presidente eleito da Gâmbia após vencer as eleições de 2016. Resposta certíssima do Hugo, o que quer dizer que começa a distanciar-se do Eduardo. O Hugo neste momento soma então 800 euros contra 200 do Eduardo. Mas ainda há muito jogo pela frente. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. Vamos continuar a jogar, vamos avançar para a 8ª pergunta. Vamos saber qual é a categoria. É música. E é uma pergunta direta. Cantares do Andarilho e Cantigas do Maio são álbuns de que músico? É lá, isso é que é pressa para carregar, hein? Zeca Afonso. Podemos bloquear. Vamos bloquear? Sim. Zeca Afonso. É a resposta do Hugo. Zeca Afonso. Zeca Afonso é a resposta do Hugo. E Zeca Afonso é a resposta certa!
Bem, Hugo, está lançadíssimo esta noite. Cantares do Andarilho é um álbum de canções originais de autoria de Zeca Afonso, editado em 1968 e é apontado como um marco na carreira do artista, músico, compositor, cantor e poeta José Afonso. Resposta certa do Hugo. Isto hoje parece que está feito, mas no Brainstorm tudo pode mudar. Para já, então o Hugo soma 1000 euros. O Eduardo continua com 200 euros. Está com uma missão difícil, mas não impossível. Vamos à nona pergunta. Vamos embora, Eduardo. Rápido no botão. E a pergunta é da categoria de Geografia. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é: onde nasce o rio Eufrates? Hipótese A, Turquia. Hipótese B, Iraque. Hipótese C, Irão. Ou hipótese D, Líbano. Oi, o Eduardo, primeiro a carregar. Vá lá, Eduardo, dê-me uma resposta certa. Tem que ser. Tem que ser, agora tem que ser. Eu podia explicar o meu raciocínio, mas tenho medo. Não tenho certeza absoluta de... Estou aqui indeciso entre duas hipóteses. Ok. Depois não desvendo qual é a outra hipótese, claro, exatamente. Ele já está demasiado lançado, portanto... mas... Vamos... Pensar só um bocadinho no mapa. Ainda tem 1 minuto e a meio. ver de onde é que o rio vem. Vem lá de cima. Vem lá de cima. Normalmente vem de cima. O Sado é ao contrário. O Sado é ao contrário. Mas este vem lá de cima e vem com outro. Também é muito comum. Mas... eu diria que é... o Irão. Resposta Irão? C. Sim. É para aí que vai. Eu gostava, foi um dos destinos que por acaso não aconteceu durante a viagem. Mas pode acontecer na próxima. Sim. Se conseguir amelhar dinheiro para tal. E se ganhar e conseguir eliminar depois ali o Hugo, eu vou à nascente do Eufrates. Seja lá onde for. No Irão? Espero que seja. O Quer resto, bloquear? vamos bloquear, Irão. Sim? Sim. Irão. A hipótese C está bloqueada. Agora. Irão. O que está ansioso? Para responder ou para saber qual é a resposta certa? Para saber o que é que vai acontecer. Para saber o que é que vai acontecer. Portanto, não tem certezas do que é que vai acontecer agora. Tenho, sei lá, um instinto. Tem um instinto. Irão, a resposta do Eduardo à pergunta onde nasce o rio Eufrates. Está a desperdiçar oportunidades. Porque Irão é a resposta errada. Ok. E agora, Hugo, para mais 200 euros. Eu relaciono este rio, de alguma forma, com o cristianismo ou com o início das civilizações, uma coisa assim. Não sei sequer isso bem o que é que está na minha cabeça. Eu vou arriscar Iraque a pensar no início das civilizações e na região da Mesopotâmia. Portanto, hipótese B. Hipótese B, Iraque. É a resposta do Hugo. Está bloqueada. Rio Eufrates. O mais longo e um dos mais importantes rios da Ásia Ocidental, com 2.780 km. E nasce. Será que é no Iraque? A resposta, Iraque, está errada! Nasce na Turquia, no leste da Turquia. Flui através da Síria e do Iraque e desagua no Golfo Pérsico. Resposta errada, o que quer dizer que estes 200 euros vêm também para a caixa do Brainstorm, que agora soma 1.600 euros. É o valor máximo que podem apostar na pergunta da aposta final. Meus amigos, vamos voltar a fazer contas. Neste caso, só a caixa é que se alterou, porque o Hugo continua com 1.000 euros e o Eduardo com 200 euros. Na caixa estão 1.600 euros e o nosso relógio marca o tempo. E o tempo está a terminar. Estamos a entrar nos 5 minutos finais, o que quer dizer que vamos ter que avançar imediatamente para a pergunta da aposta final.
Vamos atualizar o valor da caixa. Ficou uma pergunta por jogar, das 10 primeiras, o que quer dizer que na caixa vão estar 1.800 euros, o que por acaso pouco interessa, porque a aposta máxima que o Hugo pode fazer são 1.000 euros e o Eduardo, os 200. O Eduardo pode apostar tudo e tentar dobrar o dinheiro que tem, e o Hugo pode apostar até 1.000 euros e ficar com 2.000, o valor máximo que pode ganhar esta noite, só esta noite. São estes os cenários possíveis. Não se esqueçam que o valor mínimo que têm que apostar são 100 euros. Antes de apostarem, vamos revelar qual é a categoria desta última pergunta, da pergunta da aposta final. A categoria é Artes Plásticas e Arquitetura. E é uma pergunta com escolha múltipla. Façam as vossas apostas. O Eduardo já apostou. E o Hugo vai apostar. Agora já não preciso queimar tempo. Agora já Eu sei. É hoje que vai apostar tudo, não é? Eu tenho um feeling. Eu estou com medo da categoria. Está com medo? Não vou nada, vou jogar pelo seguro. 100 euros é a aposta do Hugo! €100 apostou o Hugo. Quer dizer que pode ganhar 1.100 euros ou ficar com 900 euros. Outra vez 900 euros. Já o Eduardo tinha 200 euros e apostou tudo. 200 euros é a aposta do Hugo. Quer dizer que pode ganhar 400 euros ou nada esta noite. Mas já tem 900 euros da emissão anterior, Sim, não é? verdade. Portanto, mãos a abanar não vai. Muito bem, prontos para saber qual é a pergunta? Muito boa sorte. E a pergunta é: em que cidade europeia ficava o Cabaret Voltaire, local que marcaria o início do movimento artístico dadaísta? Hipótese A, Paris. Hipótese B, Zurique. Hipótese C, Bruxelas. Ou hipótese D, Munique. Foi o Eduardo a carregar em primeiro lugar. Vamos lá, Eduardo. Vamos terminar isto rápido. E em grande. Paris. Paris. Cabaret Voltaire, em Paris. Tem que ser. Soa-lhe bem? Parece ser. Muito Ou bem. Cabaret Voltaire, em Zurique? Não me tão mais. Não? Ou Cabaret Voltaire, em Bruxelas? Também Também não? Então, e agora, repare. Cabaret Voltaire, em Munique. Eu antes de carregar tive exatamente esse pensamento. Foi? Dessa forma. E com essa intuação. Eu imaginei isso, por Sim, acaso. foi exatamente isso. Munique. Não. Não. Portanto, achei que era Paris. Paris. Pode ser Bruxelas, também falam francês. Pode. Saliste, não é? Perdido por um, perdido por mil. Não, mas acho que É Paris que vamos bloquear? Sim. Não quer ouvir o conselho do quero. Quer? Ele já disse Já Bruxelas. disse, pode ser Bruxelas, também falam francês. Vamos para Paris. Vamos manter Paris? Vamos para Paris. Vamos para Paris. Com o dinheiro que vai ganhar aqui esta noite, não sei se dá para ir a Paris, não. Sim, claro. Posso bloquear Leio? Paris? Sim. Paris é a resposta do Eduardo. Está bloqueada a hipótese A, Paris. Se a resposta estiver errada, não ganha nada esta noite. Mas fica com os 900 euros que ganhou no programa anterior. A resposta A, Paris, está errada! Está errada, Eduardo. E agora, Hugo? 2 minutos, porque a pergunta da aposta final tem 2 minutos. Se calhar o facto do meu bluff não ter resultado foi o melhor que me aconteceu, não é? Talvez. Vou arriscar Bruxelas, só por coerência. Não faço ideia. Eu acho que Zurique fica no cantão alemão, portanto não parece que fosse chamar Voltaire, mas isso não quer dizer nada. Mas sim, já disse Bruxelas há bocado, vamos com Bruxelas, também não morre ninguém. Também ninguém lhe leva a mal se mudar de opinião, não é? Não, podemos ir para Bruxelas. É? Sim, Bruxelas? eu não faço a mais pequena ideia mesmo. Zero. Portanto, vou. Mas você está para habituado a Bruxelas. ganhar 900 euros, não é? Agora íamos estar a estragar essa Sim, média. também, depois não é? estarmos agora a mudar e pós 1100. Era uma chatice. Também acho que já ganhei 1100 duas vezes. Também é possível. Acho Já que ganhou sim. tanto dinheiro que eu já perdi a conta. Nem quer saber isso, até me faz sentir mal. Posso bloquear então? Sim, Bruxelas. Não Zurique, não Munique. Bruxelas. sim. Bruxelas. É a hipótese C. Está bloqueado. Cabaret Voltaire. Clube artístico, no qual havia um teatro e uma sala de exposições e conferências onde os dadaístas passaram a reunir-se a partir de 1915. O fundador e pseudo-comandante do grupo era Hugo Ball, porque os dadaístas não aceitavam regras e imposições. Os demais integrantes eram, em sua maioria, artistas refugiados. E este cabaré,
Cabaret Voltaire ficava na cidade de Zurique. Zurique. A resposta sempre. Bruxelas está errada. Zurique era a resposta certa. O que quer dizer que Hugo, mesmo com esta resposta errada, continua a ser o grande campeão do Brainstorm e é o vencedor desta emissão. Pode respirar fundo. Vamos fazer contas. Neste momento, então, no final do programa, o Eduardo tinha 200 euros quando chegou à pergunta da aposta final, apostou tudo e perdeu. Quer dizer que esta noite não leva nada para casa, mas tem 900 euros acumulados para receber, para descontar na caixa. Parabéns, Eduardo. Eduardo foi um grande concorrente, só foi vencido à segunda. Atenção. Já o Hugo, mais uma vez, tinha 1000 euros, apostou 100 euros, também mais uma vez, perdeu, quer dizer que ganha mais 900 euros no Brainstorm. Lá em casa, não foram 900, mas foram 250 euros. Vamos descobrir quem foi o vencedor. Cá está o vencedor, muitos parabéns. Obrigado por estar a jogar connosco ao Brainstorm a partir da nossa app. Já sabe, no próximo programa há mais. E agora, a contabilidade final do Hugo. Ele tinha o objetivo de chegar aos 9.000 euros e apanhar o Sérgio Silva, pois o valor acumulado do Hugo Galego, depois desta emissão do Brainstorm, são nada mais, nada menos do que 9.000 euros! Parabéns, Hugo! Obrigado. E no próximo programa não perca o primeiro Super Brainstorm, que vai colocar novamente frente a frente os melhores jogadores das primeiras edições, Sérgio Silva e Hugo Ramos. Quanto aqui ao Hugo Galego, ele vai voltar então no próximo programa como vencedor desta emissão e quem sabe também ele ganhar um lugar no segundo Super Brainstorm. Não perca! Boa noite!